Boa noite, bem-vindos ao Raiz da Questão com Duarte Graça. É um gosto, Duarte, receber-te novamente aqui no estúdio. Hoje é quarta-feira, é dia do Raiz de Questão e é realmente um programa que tem subido audiências. Os meus parabéns, que é sempre bom vermos aqui opiniões diferentes, de partidos diferentes, e não esquecendo que tu és um bloquista com toda a convicção, o que eu te parabenizo por essa tua resiliência e postura e coerência, sobretudo. Dois temas muito em destaque, que eu próprio estou curioso. Eu não sei o que é que tu queres dizer com o primeiro, que é Estado. O Estado somos todos nós, não é? Exatamente. O governo é que é uma equipa, não é? Não é isso? Exatamente, Paulo, é justamente por essa definição em específico daquilo que é Estado que eu gostaria de começar. Mas antes de mais, deixa-me agradecer as tuas palavras e o facto tu e do Novo Canal me permitirem ter este espaço para expor aquilo que é que é a minha visão e que, naturalmente, por ser tão coincidente com o Bloco de Esquerda, é que eu sou aderente convicto, como tu bem disseste, do Bloco de Esquerda. E eu, começando por este primeiro tema, Estado, eu queria pegar mesmo por aí. Porque muitas vezes, e ainda bem que até referiste, dois conceitos, digamos, muitas vezes as pessoas confundem, e aliás, muitas vezes até em debates políticos se confundem, que é Estado e Governo. E nós temos que perceber muito bem, diferenciar muito bem estes conceitos, porque muitas vezes as responsabilidades ou as críticas que se faz à natureza do Estado, na verdade, cabe fazer ao Governo, que é quem gera o Estado. Porque, como tu bem disseste, o Estado somos todos nós. Quer dizer, o Estado é, uma superestrutura, é todo um conjunto de leis e de instituições em que se organiza democraticamente. Infelizmente, há muitos países que nós sabemos que ainda não são democráticos, mas, enfim, o nosso Estado aqui em Portugal é um Estado democrático e são as formas de organização coletiva que nós, enquanto sociedade, possuímos, precisamente para, de alguma forma, definirmos um caminho e uma estratégia comum. E o que acontece muitas vezes é que, em debates que se têm, e sobretudo aquela que é a perspectiva que muitas vezes é apresentada ou pela direita, ou muitas vezes também ao centro, enfim, partidos economicamente liberais, é de que, de alguma forma, a presença do Estado na economia é uma presença opressora. Ou seja, o facto do Estado ter determinada intervenção do ponto de vista da organização económica, da prestação de serviços em setores como saúde e educação, muitas vezes é visto, e sobretudo outros setores, enfim, como energia, transportes, que muitas vezes são vistos como secundários em relação a questões como educação e saúde, a perspectiva que é apresentada pela direita e pelo centro, enfim, por todo o conjunto de perspectivas economicamente liberais, é de que o Estado presente na economia é um Estado opressor, é que o Estado, na cobrança de impostos, é um Estado opressor, é um Estado que retira a liberdade às pessoas. Só que qual é o problema de nós termos esta visão? É que eu julgo que a generalidade das pessoas compreende que nós não estamos organizados enquanto sociedade por acaso. Estamos organizados enquanto sociedade porque faz sentido todos, à partida, a ideia seria essa, toda a gente beneficiar de nos organizarmos do ponto de vista social para atingirmos um determinado fim, que é do desenvolvimento, que é cooperando enquanto seres humanos, construindo um caminho conjunto, nós termos um desenvolvimento adequado, nós distribuirmos funções, distribuirmos trabalho, fazer aquilo que é chamado a divisão social do trabalho, ou seja, diferenciar aquilo que são as profissões para que cada pessoa nas profissões consiga atingir o máximo de experiência, o máximo de competência possível.
e isso, por sua vez, potenciar ainda mais o desenvolvimento. Portanto, a ideia de nos organizarmos enquanto Estado é precisamente a definir um caminho comum, porque nós sabemos que somos interdependentes. Nós não conseguimos fazer a nossa vida sozinhos, nós dependemos das outras pessoas. Enfim, é essa a nossa natureza e a ideia é que toda a gente beneficie disso. E, portanto, a ideia de que, de alguma forma, um Estado democrático é uma estrutura necessariamente opressora, vai contra aquilo que nós sabemos que é a nossa natureza enquanto ser social. Porque a ideia do Estado, que, enfim, muitas vezes é desvirtuada por quem? Por governos, enfim, por quem manda, muitas vezes com tendências ditatoriais, ou efetivamente, como nós vemos, infelizmente, em muitos países do mundo, em que há, efetivamente, ditaduras, em que o poder do Estado é usado não com fins democráticos, mas usado, efetivamente, para oprimir as pessoas. Só que, num Estado democrático, em que as pessoas escolhem quem gera o Estado, escolhem quem as representa nos vários níveis, desde, como já falámos aqui, não é? Desde a Assembleia da República ao poder local, às autarquias, não é? As câmaras, as juntas de freguesia. Num Estado democrático, falar da noção de que uma contribuição coletiva, como são os impostos, que servem para suportar toda a estrutura que nos garante serviços essenciais, como educação, saúde, a noção de que isso, de alguma forma, é opressor, vai contra a ideia de solidariedade que nós devemos ter para com as outras pessoas, porque dependemos delas. E se nós estamos nesta realidade interdependente, a presença do Estado na economia é absolutamente fundamental para definir esse caminho, de uma estratégia, para definir aquilo que deve ser, aquilo que deve orientar, no fundo, a nossa atividade, para estabelecer limites, portanto, limites do ponto de vista ético, digamos, para nos orientar do ponto de vista do desenvolvimento. E muitas vezes aquilo que é apresentado no debate político desvirtua completamente esta noção e distorce a ideia do Estado democrático, que é, enfim, é o que nós vivemos. Certamente com grandes defeitos, mas defeitos que não têm a ver com aquilo que é o Estado, mas têm a ver com quem o gera. E nós vemos, por exemplo, para falar de um caso muito específico, nesta questão da TAP, nós vemos a TAP, da minha perspectiva, nunca devia ter sido privatizada. Mas é um caso que exemplifica muito bem a diferença da perspectiva das pessoas e entre considerarem, atribuírem, digamos, a responsabilidade ao Estado, à natureza do Estado, ou atribuírem a responsabilidade ao Governo. Porque a verdade é que esta privatização, como muitas outras, e aliás esta começou a ser avançada quando o governo PSD-CDS já era um governo de gestão, ou seja, tinha havido as eleições em 2015, e o governo PSD-CDS, que já sabia que haveria os acordos à esquerda e, portanto, não se manteria enquanto governo, era governo de gestão, o que significa, à partida, que não deveria tomar opções que impactassem em grande medida a coisa pública, enfim, mas tomou esta decisão de avançar com uma privatização danosa, que foi revertida em parte pelo governo do Partido Socialista, só que de uma forma, e aqui lá está a questão da gestão do governo, o problema não é o Estado, o problema é quem está no governo, reverteu parcialmente, de uma forma que fez com que, sim senhor, o Estado mantivesse 50%, nem devia ter sido assim, devia ter revertido totalmente, mas enfim, foi a opção que o governo PS tomou, manteve 50%, só que ficou totalmente aliado da gestão da empresa. A que é que isso levou? A TAP tem, enfim, enormes prejuízos acumulados e prejuízos que agora estamos a ver que vão cair sobre os contribuintes. Não sob a ideia de investir na TAP, mas porque, mais uma vez, a gestão privada de uma empresa que devia ser de natureza pública, devíamos considerar enquanto uma empresa estratégica, do ponto de vista do Estado,
da intervenção do Estado da economia, da definição de uma estratégia para o desenvolvimento social e económico. Em vez disso, nós vemos agora que houve efetivamente uma gestão danosa e que os interesses privados se sobrepuseram àquele que é o interesse público. E é esse o grande problema de se privatizar setores da economia, de deixar na mão de interesses privados setores da economia que nós sabemos que são estruturais, que são indispensáveis para a vida em sociedade, Paulo. Fizeram isso, foi privatizada a EDP, foi privatizada a REN, foram privatizados os CTT, os Correios. Estamos a falar nestes aspectos. São coisas que são fundamentais para qualquer sociedade. Então, se nós pensarmos, vivemos um Estado democrático, escolhemos quem gera esse Estado e é, de alguma forma, opressor que o Estado tenha uma intervenção na economia para assegurar estes serviços básicos, serviços universais. Isso não é opressão. Isso é garantir que as pessoas têm uma base de condições de vida para exercerem a sua liberdade, Paulo. Porque se houver liberdade económica, se não houver impostos, se não houver Estado a intervir na economia, se o Estado for meramente um observador, então, quer dizer, depois vai-se dizer às pessoas que têm a liberdade, vai-se dizer às pessoas que vivem na miséria, que têm a liberdade para escolher onde gastar dinheiro, mas nem sequer têm meios para sobreviver. Que é o que já acontece com muita gente. O que acontece com as pessoas sem abrigo, é o que acontece com as pessoas que recebem reformas de miséria. Portanto, quando nós olhamos para o papel do Estado, neste sentido democrático, quando nós temos o poder de escolher quem o gera, nós temos que perceber que o Estado serve para nos orientar democraticamente, nós decidimos quem o gera, mais uma vez, serve para orientar a nossa sociedade, para garantir serviços essenciais, indispensáveis para o nosso desenvolvimento coletivo. E eu aqui, enfim, até já entro um bocado na questão, aliás, já entrei muito na questão da economia, e aqui para fazer a passagem para o próximo tema, porque, enfim, efetivamente, do ponto de vista económico, há uma grande necessidade da presença do Estado para assegurar esses setores. Porque, assim, quando nós olhamos para países que não têm, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, em que nós vemos o setor da saúde em grande medida liberalizado, o que é que nós vemos? Vemos pessoas a morrer porque não têm seguro de saúde, Paulo. Isto é impensável. E a única forma de nós sabermos, nós termos a certeza que conseguimos garantir serviços de saúde a toda a gente, é um sistema público, é um sistema integrado que garante esse serviço. Aliás, foi uma das grandes diferenças entre, por exemplo, os Estados Unidos e países que não têm, e vê-se depois os resultados finais. E mesmo com o nosso sistema de saúde um bocadinho arrasado. Claro, exatamente. E porquê, Paulo? Aqui é que nós também vemos a questão. O PS andou a adiar o investimento na saúde. Permite-me uma coisa, Duarte. O PS está neste momento há 1 ano e pico nas legislações. Sim, sim. Vocês estiveram no acordo, na famosa geringonça, sim, também podiam ter feito mais. Não, repara. Não é depois que saem, vão para aqui. Vamos ver. Tiveram a vossa oportunidade de lutar por isso. Nós tivemos a oportunidade para exercer pressão ao PS. Exatamente. E usamos a representação parlamentar. Temos que ser sérios. Não, ouve, Paulo. Nós temos que ser sérios do ponto de vista dos resultados. E, efetivamente, o Bloco nunca teve ilusões, aliás, sobre o que conseguiria com o Partido Socialista. Nós fizemos a leitura de que, perante os resultados das eleições de 2015, perante a situação em que estávamos, de uma austeridade absolutamente brutal, era fundamental mudar. Mudar, nem que fosse pouco em relação àquilo que é a nossa visão de fundo. E foi isso que aconteceu. O Bloco, aliás, não só o Bloco, o PCP e os Verdes também, fizeram pressão sobre o PS para tomar opções de garantir rendimentos às pessoas, de garantir uma mais justa distribuição de riqueza, de garantir mais investimento nos serviços públicos. Só que é evidente que não foi suficiente. E isso, nós criticamos o Partido Socialista
enfim, os acordos que fizemos foram para a legislatura, nós procuramos continuar a pressionar o Partido Socialista a tomar as opções e, no orçamento deste ano, veio um aumento significativo do investimento no Serviço Nacional de Saúde, ou viria, só que chegámos a esta altura da pandemia e vemos o quão fundamental era termos esse investimento ainda antes. E não termos tido o enorme desinvestimento que tivemos durante a altura do governo PSD-CDS. Porque qual é a questão? É que, quando nós temos uma economia que depende do que existe no mercado livre, que depende da iniciativa privada, nós não temos uma economia estruturada, Paulo. Então, se estamos dependentes, se uma sociedade democrática fica dependente de que haja iniciativa, sabe-se lá por quem, para ter determinado serviço de saúde ou determinado serviço de educação ou de energia, o quê? Nós entregamos as decisões que são tomadas nesses domínios em interesses privados. E ninguém pode pensar que um interesse privado, um interesse individual, um interesse de um pequeno conjunto de pessoas, não se vai sobrepor quando essas pessoas tomam decisões, não vão pensar primeiro naquilo que podem ganhar em termos de lucro, em termos de riqueza, em termos de poder, com a situação. Essa vai ser sempre a primeira preocupação, porque não há responsabilização perante o consumidor, perante os cidadãos. Não existe essa responsabilização que existe em relação ao Estado. Nós podemos dizer, em algumas coisas há pouca transparência, há fenómenos de corrupção, com certeza. Mas nós temos mecanismos para os identificar e podemos ainda aprofundar esses mecanismos. É fundamental avançar aí também. Agora, o que nós não podemos fazer em relação a interesses privados é dizer estes tomaram uma má decisão. Pois bem, mas se a empresa era deles, podiam tomar essa decisão. E é essa a grande questão que nós enfrentamos do ponto de vista da economia. Que organização económica é que nós queremos? Eu, quando falei aqui do trabalho, já falei da necessidade de nós democratizarmos a economia. E o que é que se quer dizer com isso, efetivamente? É que, repara, Paulo, eu faço aqui uma comparação e até vou explicar, porque é importante explicar da forma que for possível esta comparação. Por exemplo, quando tu entras para uma associação, enfim, que possa ter ou fins desportivos, ou fins sociais, fins de entretenimento, o que for. Tu entras para uma associação com a ideia de te envolveres de alguma forma e entras, pelo menos para a generalidade das associações, com um poder de decisão. Tu passas a fazer parte de um coletivo, de um grupo, que tem um determinado objetivo que tu partilhas quando entras para esse grupo e, tal como todas as outras pessoas que pertencem, tens um determinado poder de decisão, democrático. É assim uma democracia. O que é que acontece com as empresas? A generalidade das pessoas que trabalham para uma empresa não tem poder de decisão. É quase visto como a empresa é propriedade de quem a criou, ou de quem a comprou, ou de quem a herdou, e quem trabalha para ela é visto meramente, quer dizer, o empresário compra o trabalho das pessoas, muitas vezes rendimentos baixos, como nós sabemos, tudo aqui na zona, e, quer dizer, as pessoas vivem com o pouco que lhes é dado e vivem sem poderem tomar decisões da empresa da qual dependem para obterem o seu rendimento. Qual é o sentido disto, Paulo? Nós precisamos de uma organização económica que assenta em dois eixos principais, do meu ponto de vista. Um é o Estado democrático, cuja gestão nós escolhemos enquanto cidadãs e cidadãos, que garanta serviços essenciais na saúde, na educação, na justiça, segurança social, transportes e outras áreas. E, naquilo que for a iniciativa privada, digamos, que seja democrática. Que as pessoas que trabalham para uma empresa, que exercem o seu esforço para contribuir, seja em que função for, que exercem o seu trabalho para contribuir para o funcionamento da empresa, que possam ter o poder de decisão que nós já tomamos como natural para um Estado, para uma Câmara Municipal, para uma Junta de Freguesia ou para uma associação sem fins lucrativos.
E eu acho que é a única forma, se nós queremos viver verdadeiramente numa democracia a sério, numa democracia do dia-a-dia, em que as pessoas possam efetivamente ter mão na sua própria vida, nós temos que compreender duas coisas. Uma é que, se somos interdependentes, temos todos que contribuir para o coletivo de forma a garantir serviços universais, serviços de que todos precisamos, a certa altura na vida. E, por outro lado, garantirmos, termos o poder de decisão naquilo que é o nosso trabalho, o nosso exercício profissional, para escolhermos a gestão, por exemplo, e para sermos efetivamente ouvidos nas nossas empresas quando temos alguma preocupação, quando temos alguma sugestão. Enfim, isto é que eu considero que seria uma real democracia, em que as pessoas não vão simplesmente de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos votar para escolher a gestão, que depois está em conluio com aquilo que são os interesses privados, para, em vez de garantir condições de vida às pessoas e garantir que as pessoas se possam efetivamente autodeterminar, não, é por aí simplesmente escrever umas palavras bonitas num papel e depois as pessoas vivem com o pouco que lhes dão. Muito bem, estamos mesmo em cima do tempo. Muito obrigado. Já passamos até. Obrigado, Duarte. Voltamos para a próxima semana. Já sabe, pode deixar aqui a sua sugestão ou tema ao Duarte Graça neste Reis da Questão que passa todas as quartas-feiras aqui no novo canal. Se não conseguir ver à quarta, já sabe, pode rever e ver em novomcanal.pt. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.